Bom dia, pessoal. Uma das coisas que a gente preocupa também nas casas que a gente constrói para os nossos clientes é a questão de compatibilização de arquitetura e estrutura. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes que a gente utilizou aqui na construção da casa AF e como que é importante fazer essa conciliação para ter uma arquitetura harmoniosa na nossa casa. Então aqui na nossa região, aqui no sudeste do Pará, a gente não encontra tijolo com a largura maior que 9 centímetros. Você pode olhar em todas as empresas que fabricam tijolos aqui na nossa região que a gente não vai achar. Então a gente tem que conciliar a nossa estrutura com a nossa arquitetura. E aqui, para não ficar o respaldo da viga, a nossa viga é de 14 centímetros a largura e o nosso tijolo é de 9, então vai dar uma diferença de 5 centímetros. Então, se eu for fazer 2,5 centímetros de reboco, eu vou conseguir facear com a viga, só que eu tenho que cobrir a viga ainda do reboco. Então, acaba que eu vou gastar muito com reboco. Então, para as nossas vigas de cobertura, o que a gente fez? A gente faceou aqui com a alvenaria e deixamos esse respaldo aqui na parte interna. Aqui nós vamos ter o rebaixo ainda do forro, ele vai ficar um pouquinho abaixo da viga. Então a gente vai conseguir esconder essa quina. Se eu fosse ter que tirar tudo isso aqui no reboco, eu ia gastar muito com argamassa. E a argamassa, a composição dela é areia, cimento e cal. Então aqui também a mesma coisa. A gente fez isso para não ficar aquela quina no banheiro. Então a gente vai ter o rebaixo do forro, então eu vou conseguir esconder essa quina aqui. Nessa parede a gente utilizou o tijolo deitado, porque aí ficou faceado a alvenaria com a largura da viga. Esse tijolo aqui, ele é um tijolo de 9, 14 e 19. Então aqui, quando a gente for fazer o reboco, outro detalhe também são os pilares, né? Se a gente deixasse aquela quina aqui entre a alvenaria e o pilar, a gente ia gastar muito com argamassa. Então a gente optou por trabalhar com o tijolo deitado justamente por essa questão de estética e porque aqui na nossa região a gente não tem um tijolo com a largura de 11,5 ou 14 centímetros. Então a gente teve que optar por essa estratégia. Naquela parede também, que a gente faz divisa ali com a rua, a gente também utilizou o tijolo deitado justamente para facear com o pilar e facear com a nossa viga. Então, quando nós vamos fazer o reboco aqui, a gente vai fazer uma camada somente e a gente vai conseguir cobrir a nossa alvenaria e a nossa estrutura. Então, aqui na parte externa, a gente consegue ver a nossa alvenaria trabalhando em conjunto com os pilares e a nossa viga. Então, aqui eu vou conseguir passar uma camada única de reboco de 2 centímetros para cobrir toda essa alvenaria junto com a nossa estrutura. Então, na parte dos fundos aqui da casa, a gente posicionou esses respaldos nesse local, justamente porque aqui não vai ter fluxo de pessoas. Aqui vai ser uma entrada de serviço, onde sai com lixo. E lá do outro lado, que eu mostrei para vocês, a gente vai ter a entrada social. Quem vai acessar a residência e vir para a parte social do espaço gourmet da família. Então a gente posicionou esses itens aqui e aqui vai ficar escondido, aqui não vai ficar à vista, né? Não vai ficar aparente. Então aqui em algumas situações a gente consegue tirar a diferença até na argamassa. Por exemplo, essa área aqui é uma área bem pequena, a gente consegue fazer esse ajuste. Então é isso que a gente faz, a compatibilização para evitar ficar esses respaldos aí na nossa alvenaria com o pilar. Aqui na fachada, como vocês podem ver, então aqui na nossa fachada a gente preocupou com isso também, de deixar uma estética bem legal aqui para a família. Então a gente não deixou nenhum respaldo entre pilar e alvenaria. Então aqui eu vou ter economia de material na hora de fazer o reboco e vai ficar uma estética legal.